Vamos direto ao gráfico do Bitcoin hoje no time frame de 4 horas, pois estamos caindo no curto prazo. Primeiro quero abordar isso. Depois posso dar uma olhada nos time frames maiores novamente. O que vemos é uma rejeição do nível Fibonacci 0,382 em torno de 98,1 mil. Negociamos abaixo do nível 0,5, mas o foco é o nível 0,65 no gráfico, em 95,1 mil no preço do Bitcoin. Este deve ser um forte nível de suporte no curto prazo. Importante observar isso no time frame de 4 horas. Podemos ver um pavio abaixo, mas se mantiver no gráfico de 4 horas com fechamentos confirmados, tudo bem no curto prazo. Se quebrarmos abaixo do nível 0,65, devemos mirar no próximo nível Fibonacci para baixo, o 0,786 em 93,6 mil no preço do Bitcoin. Porque quando perdermos esse, provavelmente alcançaremos esse como próxima área de suporte de curto prazo. E mais uma coisa, isso não significa necessariamente que estamos despencando para baixo. Como eu disse, só olhe para o bolso dourado de Fibonacci. Se você vir um salto aqui, ou até um fechamento acima do nível 0,5, mire nessa área de resistência de curto prazo para cima. Por exemplo, esse nível de Fibonacci 0,382 de novo. É assim que uso esses níveis Fibonacci basicamente como áreas de suporte e resistência de curto prazo. E dá para ver como isso às vezes é bem útil. Enfim, vamos olhar o gráfico de 2 horas agora, porque mais cedo eu estava na academia e a gente estava negociando por aqui. Quando vi isso, pensei, legal, parece um rompimento, reteste e possível continuação, mas não tínhamos visto essa vela fechar aqui. Quando voltei da academia, vi isso, é o que estou analisando. Então isso acabou sendo um falso rompimento aqui. Isso significa que a análise de ontem ainda se aplica. Enquanto negociarmos abaixo dessa linha de tendência, esperamos queda do Bitcoin. Mesmo com esse falso rompimento, acredito que essa ainda é a linha de tendência correta no gráfico de 2 horas. Vou manter isso nos gráficos por enquanto, mas a expectativa base continua a mesma. Enquanto negociarmos abaixo da linha de tendência, espero mais queda para o Bitcoin. É assim que parece no gráfico diário. Então, rompemos acima dessa linha de resistência, atingindo novos máximos e revertendo daí. Você deve lembrar que no fim do mês passado, pegamos essa reversão muito bem, vimos esse padrão de cunha ascendente que caiu e chegou até cerca de 102 mil no preço do Bitcoin, mas daí continuou caindo de qualquer forma. No gráfico diário, o Bitcoin está apenas nesse intervalo aqui. Recebi um comentário engraçado sobre isso ontem, alguém dizendo, se passar de 107 mil, sobe, e se cair abaixo de 89,5 mil, desce. Acho que a resposta é basicamente sim, porque é exatamente assim que funciona um intervalo. E o Bitcoin está atualmente apenas negociando de lado aqui. Isso porque no gráfico semanal temos uma divergência de baixa, resultando em movimento lateral por enquanto. Mas potencialmente isso pode ficar um pouco bearish, caso quebremos abaixo de 89,5 mil no preço do Bitcoin, que é o nível Fibonacci, em 1,618. Talvez alguns de vocês estejam vendo outros youtubers ou algo assim. Não sei se eles estão em pânico ou se também estão tranquilos, mas para mim, estamos só num downtrend de curto prazo. A longo prazo, enquanto estivermos acima dos 89,5 mil, acho que não há muito acontecendo, estamos apenas oscilando lateralmente e simplesmente acredito que, em algumas semanas, se mantivermos acima desse nível, provavelmente teremos algum tipo de salto e depois continuaremos subindo a partir daí. Claro, isso não é conselho financeiro, só estou dizendo o que vejo nos gráficos e você pode usar essa informação como quiser. Agora, olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin, note como tiramos liquidez para cima e revertemos, a partir daí agora alcançando essa liquidez abaixo de 96 mil no preço do Bitcoin. E se eu diminuir o zoom para 2 semanas, vemos uma história bem parecida, pegando muita liquidez para cima e depois para baixo, embora, como tem sido há um tempo, a maior parte da liquidez ainda esteja para cima. Então minha expectativa base ainda é que, enquanto não quebrarmos abaixo do nível Fibonacci 1,618 que mencionei antes nos prazos maiores, eventualmente vamos acabar ultrapassando esse nível de liquidez de 106 mil e provavelmente fazendo novas máximas, embora agora pareça que estamos mirando o nível de 95,3 mil no curto prazo, talvez porque ainda há bastante liquidez para baixo. De qualquer forma, é só um nível para ficar de olho por hora. Por fim, dando uma olhada rápida no gráfico de 3 meses, algo que já vimos várias vezes no canal, mas que basicamente continua há bastante liquidez no lado negativo, até cerca de 86,4 mil no preço do Bitcoin. Podemos estar descendo para pegar essa liquidez, especialmente se continuarmos nessa tendência de baixa. Estamos lentamente nos aproximando desse nível, então cuidado, pois talvez possamos descer para pegar liquidez
logo abaixo dessa área de suporte. Não é necessariamente uma previsão, só estou observando que temos liquidez abaixo desse nível de Fibonacci. No gráfico semanal, pode parecer um pavio antes de saltarmos e revertermos para cima. O mais importante é não fechar uma vela abaixo de 89,5 mil, mas agora estou me repetindo todos os dias, então amanhã vou analisar outras coisas. Por fim, vamos ver rapidamente as tabelas de fluxo do ETF Bitcoin. Ontem, vimos uma saída líquida de 140 milhões de dólares dos ETFs de Bitcoin, gerando pressão de venda líquida aqui, com a maior pressão vinda do ETF de Bitcoin da Fidelity. Então, na última semana, não houve muita movimentação, tivemos entradas e saídas, no geral, parecendo bem neutro. Se olharmos o fluxo cumulativo dos ETFs de Bitcoin, eles ainda estão acumulando, com máximas e mínimas mais altas nessa acumulação. Então, de novo, não mudou muito, não há grandes novidades, simplesmente parece que estamos consolidando, oscilando lateralmente até potencialmente quebrarmos o nível de 107 mil no gráfico diário, após o que espero uma grande alta para o Bitcoin novamente, embora, claro, primeiro precisemos ver essa quebra acima de 107 mil e não posso garantir que isso vai acontecer. Enfim, esta foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo vídeo.